Meu nome é Pedro Augusto. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as condições de secagem de pulverização para hidrólise de proteína de carne de crocodilo, da matéria de planejamento e experimento, da professora Cássia. A gente sabe que os crocodilos estão no topo da cadeia alimentar dos répteis e eles apresentam uma grande quantidade de subprodutos podendo vir deles. Bolsas, sapatos. Porém, a carne é um alimento subaproveitado. É um produto subaproveitado. E a questão da carne é que ela é mais dura do que as outras carnes que a gente tem no mercado. Então, para isso, eles vão realizar um experimento num spray, que é, que é amplamente utilizado, que é uma técnica para conversão de produtos alimentícios líquidos em sólidos e semipartículas sólidas. É uma técnica que tem três pilares, que é a formação de gotículas minúsculas através do sistema de atomização, a secagem dessas gotículas por meio de ar quente e o movimento do pó obtido no sistema de recuperação de processamento. Qual que é o objetivo desse artigo? É rastrear os efeitos de parâmetros, ou seja, rastrear a concentração, que auxilia a secagem, a temperatura do ar, que é o fluxo de entrada, e as taxas de alimentação, que no caso vai ser a dextrina, maltodextrina, no processo de secagem de spray idolizado na proteína de carne. Foi realizado três experimentos preliminares com efeito de maltodextrina de 0, 10, 20 e 30 de porcentagem. Temperatura de ar trabalhada foi 130 a 160 e a quantidade de fluxo de alimentação foi de 5, 10, 15 e 20 ml por minuto. A secagem por pulverização foi realizada utilizando um secador de pulverização em escala laboratorial. A mistura que a gente utilizou estava no início a 25 graus Celsius, foi alimentado na câmara de secagem por pulverização por meio de uma bomba peristáltica. A pulverização foi trabalhada em 0,2 milipascal. Como a gente aprendeu durante a matéria, o número de unidades de experimento que a gente precisava para ter um número bom é calculado por N igual a K, N igual a 2K mais 2K mais N, que deu um total de 13 experimentos. Para a gente calcular a recuperação de matérias de proteína, foi usada essa seguinte fórmula. Para recuperação de matéria seca, foi matéria seca total de pó dividido pela matéria seca total de solução de alimentação, vezes 100 para a gente encontrar a porcentagem. A recuperação da proteína foi o teor de proteína total em pó, dividido pela proteína total da solução alimentada. E aí a gente chegou a essas conclusões, que a gente tem nessa tabela, que representa o quê? Os efeitos da concentração da maltodextrina na recuperação de matéria seca de recuperação de proteína nas propriedades do pó obtida. Ou seja, a gente adicionou maltodextrina e foi ver que a gente recuperou. Como a gente pode ver na tabela, os valores centrais sempre têm um melhor desempenho, apesar de a proteína total, sem adição de maltodextrina, ela tem um maior aproveitamento. No entanto, se for levar em recuperação total de tudo, os valores entre 10 e 30 foram os melhores que a gente obtivemos. E a partir do 30 começa a decair. Aqui a gente vai falar sobre os efeitos da temperatura de entrada, recuperação da matéria seca, recuperação da proteína, né? O que a temperatura e o fluxo de alimentação de maltodextrina por minuto fez de efeito nos resultados. A gente pode notar que, então, como a tabela anterior, os valores centrais, igual 140, 150 graus Celsius, tiveram resultados melhores na recuperação de matéria seca, teor de umidade, proteína total do conteúdo, recuperação de proteína
e o ICM. Então, a gente vai ver mais para frente que os valores centrais são ideais para trabalhar nessa questão. Para a gente montar uma tabela que vai logo vir a seguir, a gente usou essa seguinte fórmula, y1, y2, y3 e y4. E para isso, a gente tem um modelo ajustado, a gente calculou R2, né? Para R ao quadrado, para a gente ter uma base melhor, que onde a equação é a recuperação da proteína, a equação 2 é o teor de umidade, e a recuperação 3 é a atividade antioxidante. Na verdade, o 4 é a atividade antioxidante. E a gente teve os valores de 0,92, 0,89, 0,93 e 0,89, respectivamente. Isso implica que houve uma alta correlação entre os valores experimentais e os valores previstos. Aqui a gente pode ver os ensaios, são 13 ensaios, como eu falei, que foi realizado. A recuperação da matéria seca representando na equação Y1, o teor de proteína representando a equação Y2, a umidade Y3, a atividade antioxidante Y4. E os nossos valores principais estudados é a temperatura e a maltodextrina, onde o x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, x1 e x2, a gente vai ver a relação dessa temperatura e dessa maltodextrina em relação a cada y desse. E esse foi o valor encontrado. Como a gente pode ver nesses gráficos aqui, a gente vê que os valores centrais são os valores ideais. Como a gente vê na recuperação da matéria seca, os valores mais centrais de temperatura e de concentração de maltodextrina, que é o ideal. Daqui, ó, mesma coisa no rendimento da recuperação de proteína, no teor de umidade e na atividade oxidante. Sempre aos valores centrais. O que a gente pode concluir? Que os resultados desse estudo mostraram que os parâmetros de secagem por pulverização tiveram efeito significativo na recuperação da matéria seca, que é a carne, no caso, e a recuperação da proteína nas propriedades do pó obtido. As temperaturas de entrada tiveram efeitos significativos na capacidade de antioxidantes do pó seco por pulverização obtido. A capacidade antioxidante expressa com IC50 do pó obtido com secagem por pulverização a 140 graus Celsius era de 3,55 miligramas por ml por minuto, né? Que é a taxa de fluxo de alimentação de 10 ml por minuto. As condições ideais para a recuperação da matéria seca, a maior recuperação de proteína e menor teor de umidade, foram obtidas na temperatura de ar de 142,40 graus Celsius e a concentração de maltodextrina foi de 19,6%. Ou seja, é um dos valores centrais, como eu disse, entre 140 e 150 graus Celsius e entre 15 a 20% de maltodextrina, que a gente vai ter os resultados ideais. Então, minha apresentação é isso. Se tiver alguma dúvida, só mandar e-mail.